Muito bem, estamos de volta para mais esse bloco aqui e a gente vai continuar vendo os comandos do Linux. E agora a gente tem esses comandos aqui, esse comando aqui, que é um comando, embora ele seja de arquivo e diretório, ele também é um comando de permissionamento de arquivos e diretórios, ou seja, para dar permissões. Ele também é, de certa forma, um comando de gerenciamento, tá? Mas ele é voltado para isso, para arquivos e diretórios no sentido de dar permissões para arquivos e diretórios. Olha só, ele altera as permissões de acesso a arquivos ou diretórios. É o chmod. Chmod. Existe um comando parecido com ele, que é o chown, né? É o chown, a gente chama de chown. Tem o chmod e o chown. O chown define quem é o proprietário de um arquivo. E o chmod altera as permissões de acesso a arquivos e diretórios. Então ele permite ao usuário que criou o arquivo mudar as permissões dos demais usuários em relação a este. Essas permissões diminuem as vulnerabilidades em relação aos arquivos. Você vai definir, vai restringir o acesso. E o chmod define quem tem permissão de fazer outras coisas dentro do arquivo, ler, editar e etc. Tá? Essa é uma definição. Tá? Pode cair em prova simplesmente a definição do que o chmod faz e do que o chown faz. São dois comandos diferentes. Chown define quem é o proprietário, o owner, tá? Owner, change owner. Ou seja, change proprietário, muda proprietário. Já o chmod, ele vai mudar o acesso ao arquivo, tá bom? Isso cai em prova, essa simples definição cai em prova, né? O comando chmod do Linux é usado para A. Mudar a proteção de um arquivo ou diretório. B. Mudar o diretório atual. C. Copiar arquivos. D. Procurar um arquivo por um padrão. Bom, gabarito da questão, letra A, né? Questão difícil, mudar a proteção, ou seja, as permissões de acesso ao arquivo e diretório. Vamos conhecer mais detalhes sobre o chmod. Vamos lá. Olha só. O chmod, tá? Nós vamos ter 3 grupos de permissões, que são 3 grupos aí diferentes, né, de permissões em relação aos usuários. Então, os usuários em 3 grupos de permissões. Primeiro, o usuário, que é o proprietário do arquivo. Segundo, o grupo ao qual o dono pertence. E outros, que são usuários que não pertencem ao grupo. Então, é UGO, é o Hugo. O usuário proprietário, G, que é o grupo dele, e O, que são os outros que estão em outros grupos. Quando eu uno todos esses 3, o proprietário, o grupo do proprietário, ou seja, as pessoas que estão no mesmo grupo que o dono do arquivo, e outros, eu somo esses 3, eu tenho todos, que é o A. São representações de grupos ou pessoas que podem usar, que podem receber permissões. O, então, é o usuário dono, proprietário. G é o grupo do usuário. Todas as pessoas que estão naquele grupo, né, estão no mesmo grupo que o proprietário. Não significa que também são proprietários, tem nada a ver. Só o proprietário é o proprietário, né? Agora, as pessoas estão no grupo do proprietário. Significa que vão ter as permissões do grupo. E outros que não estão no grupo. Beleza. Agora, quais são as permissões? As permissões dos arquivos são as seguintes. R de leitura. W de escrita. Então, R, read, leitura. W, write, escrita, ou gravação, ou alteração. E X, execution, que é execução. Então, quando tem RWX, o usuário tem permissão para leitura, edição, ou gravação, ou escrita, e execução. RWX. R-X,
somente usuários... aqui está o seguinte, só podem ler ou executar. Ler ou executar. Ler e executar. Aí eles podem ter. E aqui, somente leitura. Tá? Pode ler o arquivo, mas não pode editá-lo e executá-lo. Tá? Aí é o seguinte, se for do U, no caso aqui, que eu vou mostrar para você já já, dependendo da posição, a posição define quem é, né? O primeiro grupo de permissões é o U, o segundo grupo de permissões é o G, e o terceiro grupo de permissões que aparece é o O. Por isso aqui, ó, o usuário proprietário tem a permissão de leitura, edição e execução. O grupo, somente usuários do grupo do arquivo podem ler e executar. E qualquer usuário pode ler o arquivo, mas não pode editar e executá-lo. Como que isso aparece para nós? Isso aparece quando a gente, vou mostrar já já, quando a gente dá o comando de verificar as propriedades do arquivo que a gente viu lá atrás, o ls-l. Mas vamos ver esse comandinho aqui, ó. No sistema operacional Linux, o comando chmod modifica as permissões de um arquivo ou diretório baseado em algumas opções, como a letra R, por exemplo. O que significa a letra R no comando chmod? Letra A, escrita. Letra B, leitura. Letra C, execução. Letra D, todos os usuários. Letra E, grupo. Letra R no comando chmod significa o quê? Significa leitura, read, né? Questãozinha muito difícil, muito difícil. Agora vamos lá, mais uma questãozinha aqui, ó. Linux é um sistema operacional de código aberto, composto por um kernel núcleo. Além disso, Linux permite usuários interagirem com o sistema executando vários tipos de comandos via shell. Para definir o dono ou proprietário e alterar a permissão de arquivos e diretórios, devem ser empregados os respectivos comandos. Ó, dono, definir o dono e alterar permissões. Quais são os comandos? Veja as alternativas. Eu vou para o gabarito. Gabarito da questão, letra C. Chown, que altera o proprietário ou dono, ou define o proprietário ou dono, e altera as permissões. Questão bem difícil, não é verdade? Agora você vai entender um pouco melhor sobre o comando e as permissões. Veja só. Para você exibir as permissões em arquivos e diretórios, você dá o comando ls-l. Quando não há um nível de permissão definido, o caractere representativo é o menos. Ou seja, na falta da letra, sinal de menos. Veja só. Quando eu dou ls-l, aparece o quê? O conteúdo do diretório com as propriedades. Lembra o ls longo lá atrás? Pois é. O primeiro aqui significa se é arquivo, diretório ou atalho. Né? D, diretório. L, atalho, que é o link. E traço, arquivo. Beleza. Esse aqui é o quê? É um arquivo. Exemplo.txt. RWX. Lembra que eu falei, ó, a posição? Ele vem aqui, ele mostra em 3 grupos. O ls-l, quando mostra aqui as permissões, mostra 3 grupos de permissões. O primeiro grupo é o usuário dono, U. Nesse caso aqui tem permissão RWX, que é visualizar, ou seja, ler, editar, ou seja, escrever ou gravar, e executar. Eu estou usando vários sinônimos aqui para você não ficar preso só a leitura, gravação ou escrita e execução. Estou usando sinônimos. Visualizar, exibir, ler, tá? Editar, gravar, escrever, executar. Então o primeiro grupo de permissões do ls-l vem assim, ó, RWX, depois RW traço. Vai ser sempre nessa posição. A permissão de R vai ser o primeiro, a permissão de W vai ser o segundo, a permissão de X vai ser o terceiro. Primeiro grupo são as permissões do dono, U. Segundo grupo de permissões, permissões do grupo do dono, que é o G. Então aqui, ó, U,
G e O. Muito bem. O grupo de permissões do grupo do dono são R, W, traço. Por quê? Porque ele tem as permissões de visualizar e editar, mas não, de escrever, mas não tem a permissão de execução. E o terceiro grupo de permissões é dos outros, que não pertencem ao grupo do dono e nem são dono. Então nós temos o R, traço. O que temos aqui? Os outros usuários possuem permissão R, traço. Somente visualizar, somente leitura. Escrita, traço, não tem escrita. Execução, traço, não tem execução. Tá certo? Então, permissões, grupo de permissões do dono, grupo de permissões do grupo do dono, ao qual o dono pertence, grupo de permissões aos demais usuários, que não são esses dois aqui. Beleza? Importantíssimo. Ainda sobre o comando ls e a respeito das permissões e tudo mais, quando ele exibe aqui, ele exibe o dono. Aqui diz o que significa? Se trata de um diretório. Aqui, permissões. Primeiro grupo, dono do arquivo. Segundo grupo, grupo ao qual o dono pertence. Terceiro grupo, outros. Aí vem aqui, dono do arquivo, grupo ao qual o dono pertence, tamanho do arquivo, data de criação desse arquivo ou diretório, isso aqui eu estou falando de arquivo, mas era diretório, né? E nome do arquivo ou diretório. Tá bom? Então ele exibe o conteúdo de diretórios e suas propriedades, o ls-l. Desse jeito aqui, bem para cada item, ele mostra essas propriedades aqui. Certinho? Beleza? Complexo, eu sei que é complexo, mas a gente tem que entender isso daqui. Beleza, agora que você entendeu o seguinte, como exibir as permissões de arquivos e diretórios, por meio do comando ls-l, você vê quais são as permissões que aquele arquivo ou aquele diretório possui, né? A gente vê aqui as permissões aqui. Agora a gente vai ver mais detalhes sobre essas permissões. Essa parte aqui é muito complexa. Eu recomendo fortemente você voltar e assistir esse bloco de novo sobre o comando chmod. É muito importante porque quando cai uma questão dessa e cai questões dessas, poucas pessoas acertam. E você vai acertar, porque você vai assistir de novo e vai aprender isso daqui, tá? Vamos lá. Olha só. A gente tem aqui o seguinte. As permissões, elas podem ser representadas de forma octal, ou seja, valores de 0 a 7, são 8 valores, né? De 0 a 7, ou binária. Então é a representação octal ou binária das permissões. Eu tenho desse lado de cá a representação octal e tenho desse lado de cá a representação binária, para você entender. O que acontece? Nós temos as permissões que são, eu tenho as básicas, R, W, X, e eu tenho a combinação delas. Por exemplo, quando eu represento com o número 0, significa que não tem permissão nenhuma, é como se fosse tracinho, tracinho, tracinho. 0 no octal e 0 em binário. Agora olha que interessante, por que binário? Porque um número com 3 bits me dá valores de 0 a 7. De 0 a 7. 8 valores. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. De 0 a 7. Eu tenho a representação aqui, né, decimal, o meu octal aqui de 0 a 8, né, o octal é decimal e octal aqui, né, binário. Vamos lá, olha só. Octal, na representação decimal aqui, né, de 0 a 8, eu tenho 0, nenhuma permissão, traço, traço, traço. Tudo 0. Agora, olha só. 1, apenas executar. Traço, traço, X. Olha aqui. O 1, então, apenas executar. Né? O 1 aqui, local.
olha como fica, então, na representação binária do meu octal aqui, ó. 0, 0, 1 significa que a leitura está desligada, a escrita está desligada, mas a execução está ligada, 1. 2, apenas gravar. Aí o que nós temos? Olha só. Traço, W, traço. Isso aqui o 2 na representação octal decimal, 2, mas na representação octal binária, ó, 0, R, ó, R desligado, leitura, gravação ligado e execução desligado. Isso aqui, ó, em binário é 2. Se converter, né, a base binária para a base decimal, vai dar 2. 3, gravar e executar, ou seja, traço, W, X. 3, olha lá, R, 0, W, 1, ligou. Então, tem a escrita, a gravação. X, execução, tá ligado também. Então, ele tem W e X, que é o 3 em binário. Esse número aqui, convertendo a base binária para a decimal, dá 3. 4, apenas ler. É R, traço, traço. 4, então, é 1, 0, 0. Esse número aqui em binário dá 4 em decimal. 5, ler e executar. R, traço, X. 5, 1, R ligado. 0 aqui o W desligado. E 1, X ligado. Isso aqui em binário, isso aqui dá 5 em decimal. 6, ler e gravar, R, W, traço. 6 é 1, R ligado, 1, W ligado, 0, o X desligado. Então, R, W, traço. Isso aqui em binário dá 6 em decimal. E permissão total, ler, gravar e executar. Ler, gravar e executar. RWX, 7, 1, 1, 1. Tudo ligado, RWX ligado. Portanto, em binário, dá 7 em decimal. Isso aqui é extremamente complexo, mas eu coloquei dessa forma para você conseguir entender as permissões, como é a representação no octal decimal e no octal binário. Então, octal e binário. Para quê? Para você ver que existe... Por que é a posição sempre RWX? Porque na representação binária, a gente vai ter essas permissões na posição R, na posição W, na posição X. E vai ser o 0 e 1 que vai ligar e desligar as permissões. Então, agora que você entendeu isso, vale a pena rever isso para entender direitinho. Vamos para frente, vamos lá. Tá? Agora, a gente vai ver como que a gente atribui, olha lá, como que a gente atribui, ok, as permissões, tá? Então veja só, olha que interessante. Se eu vier aqui e usar, aqui estou usando os números, estou atribuindo então permissões usando números. Isso aqui é só para você lembrar a nossa tabelinha das permissões de 0 a 7, tá? O que faz cada uma delas. Lembrando, U é dono, G é grupo do dono e O é outros. Tá? Eu posso atribuir as permissões somente usando números. Tá? Quando eu tenho chmod usando um único número, eu estou atribuindo permissões somente para os outros. Olha esse caso aqui, ó. Chmod 4, arquivo. O que é o 4? Qual é a permissão 4? Permissão 4 é apenas ler. Tá, mas eu só estou usando um número aqui. Se é apenas um número, somente os outros estão recebendo permissão 4. Então, os outros receberão permissão de leitura sobre o arquivo. Quando eu faço chmod
7, 2, arquivo, eu tenho dois números aqui de permissões. Eu tenho o 7 e o 2. O que vai acontecer? Quando eu tenho dois números, tá? Chmod com dois números, ele dá permissão para o grupo e para outros. Então aqui, ó, primeiro, esse 7 vai ser para o grupo. O grupo receberá permissão total. 7, ó, ler, gravar, executar. 2, outros. Outros receberão permissão de escrita, que é 2. 2 apenas gravar. Quando eu uso 3 números, ele dá permissão para o dono, para o grupo do dono e para os outros. Que é esse caso aqui, ó, chmod 7, 4, 2. O dono vai receber permissão total 7, ler, gravar e executar. O grupo do dono vai receber permissão de leitura, que é 4, apenas ler. E esse aqui são os outros que vão receber 2, apenas permissão de escrita, 2, apenas gravar. Então, quando tem apenas um número chmod, um número e o arquivo, outros, chmod 2 números, seu grupo e outros, chmod 3 números, dono, grupo e outro. Nessa ordem aqui, tá legal? Muito bem, agora que você viu, vamos ver se você entendeu. Comando chmod é responsável por alterar as permissões de um arquivo ou pasta no Linux. Analise a seguir o exemplo apresentado do comando chmod. Chmod 754 arquivo.txt. Diante do exposto, assinale a afirmativa incorreta. Eita, é a incorreta que ele quer. Vamos analisar essa estrutura. Então, o que você acabou de ver é que o chmod tem essa forma de utilização. Eu uso números para atribuir permissões. Então eu coloco chmod, números e o arquivo. Ou seja, esses números vão definir quais permissões eu estou atribuindo ao arquivo. É isso que nós vamos ver agora nessa questão. Tá? E a questão está falando isso daqui, ó. Chmod, números e arquivo. Professor, quantos números tem aqui? Tem 3. 1, 2, 3. Ah, então se são 3, eu lembro que tem uma posiçãozinha aí de permissões, não é verdade? É, eu lembro que tem o Hugo. Hugo. Então essa vai dar permissão para o dono, essa vai dar permissão para o grupo e essa vai dar permissão para os outros. Quais são as permissões? Dono, permissão total. Grupo, ó, dono tem R, W, X. Grupo é o 5. 5 é 4 mais 1, R-X. E esse aqui, outros, é o 4. 4 é R-traço. Tá? Significa o quê? O dono, leitura, escrita e execução. O grupo, leitura e execução. E os outros, apenas leitura. Ele quer a alternativa incorreta. Letra A. Todos os usuários podem ler o arquivo. Vamos ver? Por isso que eu fiz desse jeitinho aqui, ó. Todos os usuários, todos têm que ser os 3. O dono tem R? Tem. O grupo do dono tem R? Tem. Os outros têm R? Tem. Isso aqui é verdadeiro. Então eu não posso marcar, ele quer incorreto. B. Todos os usuários podem executar o arquivo. Todos os usuários podem executar? Vamos lá, ó. Todos os 3 aqui têm que ter permissão de execução. O dono tem permissão? Sim. O grupo tem permissão? Sim. Os outros têm permissão? Não. Então isso está errado. Questão dificílima. Olha a letra C. Os usuários do grupo podem ler e executar o arquivo. Os usuários do grupo podem ler e executar o arquivo. Perfeito. D. O dono do arquivo tem permissão de escrita, leitura e execução. O dono do arquivo tem leitura, escrita e execução. Você viu o que eu fiz aqui? Eu peguei cada um deles, cada grupo de permissão, e coloquei o que tem para cada um. Defini quem são, U, G e O, e defini as permissões.
Então é importante você ter isso aqui, tá? Ah, professor, mas isso é uma questão de técnico de informática. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui já caiu, esse tipo de questão já caiu para técnico administrativo, já caiu para analista administrativo, já caiu para uma série de cargos e de diversas bancas. Então não pense que só porque eu trouxe uma questão que está lá técnico de informática, né? Técnico é só para técnico de informática, não. É porque essa é mais recente e eu quis trazer e é para técnico, mas já caiu para qualquer concurso esse tipo de questão. Então fique esperto, porque isso cai sim, viu? Essa e outras questões que era para técnico de informática. Se você vira ali técnico, TI, não se preocupe, porque tem também para outros cargos. Eu só quis trazer as mais atuais. Não quis trazer coisa muito antiga aqui, mas tem coisas antigas para outros cargos sim, e também atuais, né? Como vocês viram vários aí. Vamos lá, algumas dicas, tá? Algumas dicas que vão te ajudar bastante aí quando estiver resolvendo esse tipo de questão. Primeiro lugar, ó, quem executa sempre que tiver ímpar, ele executa. Olha só, 1 apenas executa. 3 grave e executa. 5 lê e executa. 7 lê, grave e executa. Ah, por quê? Porque vai ter um 1 aqui e ele vai tornar ímpar, então, essas opções. Sempre que é ímpar é porque tem um 1. Tá legal? Por quê? Porque as permissões básicas a gente viu. Quais são? 4, 2 e 1. 4, ler. 2, gravar. 1, executar. Toda vez que eu combinar com 1, vai dar um ímpar aí, significa que vai ter o quê? Vai ter execução. Então, toda vez que é ímpar, tem execução. Quem lê ou visualiza o arquivo? 4, 5, 6, 7. A partir do 4, todo mundo lê. A partir do 4, todo mundo lê. Tá? Se é 4, 5, 6, 7, todo mundo lê. 0, pode nada. 7, pode tudo. 0 pode nada, 7 pode tudo. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que isso cai. No sistema operacional Linux, o comando chmod altera a permissão de acesso ao arquivo diretório. Um administrador do sistema Linux, conectado como usuário root, executou o comando chmod 764 test. Ó, é importante você lembrar, tá? Chmod é o comando. Isso aqui são as permissões. E isso aqui é o arquivo. Sempre nesse modelo aí, tá? Beleza. A gente lembra, chmod, se tem 3 números, quem são os pertencentes a eles? Ó, Hugo. Tá? Ah, professor, se fosse só 64, seria só o Go. Ah, se fosse só o 4, seria só o O. Tá? Lembra disso. 3 Hugo, 2 Go, 1 O. Aí vamos lá. 4. O que o 4 tem? O 4 tem R, traço, traço. O que o 6 tem? 6 tem R, W, traço. O que o 7 tem? O 7 tem R, W, X. 7 pode tudo. Beleza, agora que você viu isso aqui, vamos lá. As permissões concedidas no arquivo teste após a execução do comando acima foram as seguintes. Outros, o que são os outros? Leitura e gravação. Não. Outros, só tem o quê? Leitura. Outros, leitura, gravação e execução. Não. Dono, leitura e gravação. Olha o dono. O que ele tem? Leitura, gravação e execução. Dono, leitura. Não. Dono, leitura, gravação e execução. Beleza. Grupo, leitura e gravação. Beleza. Outros, leitura. Beleza. É isso daqui. Questãozinha muito difícil. Como eu te disse, isso já caiu sim e cai para outros cargos também, sem ser de informática. Então, aprenda isso, porque isso cai. Ah, professor, mas eu não vi nenhuma até agora. Beleza. Então tá aí uma para você ver que é para outra área que não é de TI,
tá? Olha lá, né? Perito criminal, biologia. Você possui um arquivo que apresenta as seguintes permissões na ordem do Linux: R-X, -WX, R-X. Vamos colocar aqui R-X, -WX, R-X. Beleza. Bom, nesse grupo eu já sei, né? Que o primeiro aqui é o U, o segundo aqui é o G e o terceiro aqui é o O. Beleza? Para você se situar. Tá bom. Seu superior quer que você conceda permissões totais, completas para todos, porém não quer que o grupo do arquivo tenha permissão de leitura. Indique o comando correto a ser usado, sabendo que o arquivo se chama LDM. Em resumo, o mesmo deverá ficar com as seguintes permissões. Ele ainda foi bonzinho, né? RWX, -WX, RWX. Olha lá que bonitinho, né? Vamos lá? Beleza. Qual é o comando que ele deve dar, então? Bom, lembra que quando tem leitura é de 4 para cima. Olha a dica, hein? Maior ou igual a 4 tem leitura. Beleza? Maior ou igual a 4 tem leitura. Olha aí a dica. Maior ou igual a 4 tem leitura. Bom, quem que não pode ter leitura? O grupo. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não pode ter leitura. Então tem que ser menor que 4. Qual a única opção que tem menor que 4? Olha a dica aí salvando você, ó. É essa, tá? Oh my God. Isso aí não é fácil. Não é fácil, né? Então lembra, hein? Dica de ouro lá que a gente tem que lembrar. Mais uma vez aqui, ó. 1, 3 e 5, ou seja, ímpares, executam sempre. Quem lê acima de 4. A partir de 4. Todo mundo lê. Ele queria que não lesse, é só ter abaixo de 4. Tá bom? Beleza? Agora, ó, a gente viu, tá? A gente viu a atribuição do chmod com números. Lá atrás eu mostrei para você como é que você vê as permissões ls-l. O que são as permissões? São essas, SS. Como é que fica ali distribuída? Assim, assim, assim. Como é que é a representação octal e binária? Assim, assim, assim. Beleza. Aí a gente viu como usar o chmod, como atribuir a permissão com números. Agora, a gente vai ver como fazer a atribuição com letras, que é diferente. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Se você está gostando, né, a nota não é o seu desempenho. Eu fui péssimo, não entendi nada, vou dar 0. Não. A nota é o que você achou da aula do professor. Então coloca aí, que eu quero saber o que você achou dessa aula, tá legal? E vamos para o próximo bloco. Vamos